Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi, dirigente do terreiro de Umbanda, Luz, Amor e Paz, Tulap. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estudos sistematizados de Umbanda, quem é Exu? Quem é Pombogira? Hoje nós começamos a falar sobre esse tema tão importante, por sem Exu não se faz nada. Um saravá muito fraterno, com todo carinho e emoção, que Exu, que Pombogira, guardem os nossos caminhos, nos protejam, nos guiem, e nos mostrem a verdade, pois se existe um revelador da verdade, é a capa de Exu, é a bênção da Pombogira. Claro, Exu, Exu, amor Jubá. Não é fácil nós imaginarmos, né, que um assunto tão importante quanto esse tem tanto preconceito, tanto racismo, tanta mentira, tanta desinformação, até parece uma coisa de fake news, mas é uma rede de fake news que dura mais de 500 anos. Quem é Exu? Quem é Pombogira? Se fôssemos ser verdadeiros e coerentes com a origem de Exu, nunca, mas nunca Exu tinha se passado por alguém que não seja um agente da vontade de Deus, um transformador, que é o que nós vamos falar na noite de hoje. Que Deus nos conceda uma noite muito agradável, de muitas histórias, histórias dos nossos ancestrais, histórias de pretos velhos, histórias de tatas de inquice, né? Os grandes dirigentes e as grandes dirigentes, as mametos, as mamas e os tatas, os tatetos, as yalorixás, yaquequerés, yalaxés, os babalaôs e babalorixás da nossa África abençoada, que trouxeram para o Brasil, numa das maiores atrocidades da humanidade, que foi a escravidão, um grande saber, uma fonte inesgotável de axé, um saber que nós ainda estamos tateando, não estamos compreendendo, e o dia que nós cada vez saborearmos mais esta sabedoria, mais encantados ficaremos. Então, aos nossos ancestrais, eu peço a bênção, aos ancestrais ilustres da amada Umbanda, aos nossos pais, mães, avós, bantus, Congo Angola, aos iorubás, eu peço a bênção, aos nagôs, voduns, eu peço a bênção, tomo refúgio na iluminação dos senhores. Peço a bênção ao caminho chamado Umbanda, pois sem esse caminho não conheceríamos a verdade de Deus e o caminho que nós escolhemos. Peço a bênção e tomo refúgio neste caminho chamado Umbanda, e ao destino de todos nós, o destino iluminado, às forças sagradas dos espíritos iluminados. Tomo refúgio e peço a bênção a Deus e aos orixás. E aos companheiros de jornada, esses irmãos e irmãs que, como vocês, estão conosco nesse dia a dia, nos estimulando a estudar, nos estimulando a compreender, nos estimulando a meditar e a rezar. Os companheiros de templo, os irmãos e irmãs de terreiro. Eu tomo refúgio na egrégora da Tulap e peço a bênção aos espíritos guias. E assim, tomando bênção no caminho, nos companheiros de jornada e no templo, e naquele que é o destino, que é Deus, rogo a Exu e Pombogira que nos permita uma comunicação verdadeira, que as palavras que saem da minha boca sejam conduzidas pelas forças de Exu e Pombogira, que Deus possa agir sobre os orixás, que hajam em cada um de nós, para que possamos buscar a verdade, a luz da razão, para que a nossa fé se consolide e possamos cada dia mais buscar o caminho da iluminação para o benefício de todos os seres. Gente, para começar a falarmos de Exu, eu preciso dizer que eu talvez não conclua Exu e Pombogira em uma live. O importante é que de forma muito verdadeira, muito tranquila, muito agradável, a gente possa desvendar o mistério Exu e o mistério Pombogira. Exu faz o mal? É verdade essa história? Da onde surgiu? Quem é que disse? E quem são os aproveitadores que usam o Exu para fazerem o mal? E é isso que nós vamos falar com todo carinho, sinceridade, coragem, né? Para que a gente possa trabalhar nisso. Aproveito para dizer, pessoal, que nós temos uma livraria, que é um bazar, né? São livros de Umbanda, espiritualidade, Jornada de um Caboclo, Ecos de Aruanda, né? Invertido aqui, mas os livros que nós escrevemos sobre a psicografia dos orixás, em breve mais um que vai sair esse ano ainda, graças a Deus, uma pintura, um livro maravilhoso do Caboclo Mata Virgem. Quem quiser, tem outros livros do Pai Norberto Peixoto, Pai Felipe Brasil, uma série de grandes escritores do nossa Umbanda, estão disponíveis aí. Quem puder ajudar, por favor, sinta-se convidado e à vontade. Eu quero que cada um de vocês faça como a Cleusa, que colocou, assim, o que é Exu para você? Pensa, se quiser anotar, melhor ainda. Se tiver um papelzinho do lado, pega a canetinha e anota. Quem é Exu para mim? Rapidamente. Quem é Pombagira para mim? Coloca aquilo que você já ouviu dizer, que você desconfia,
que o fulano e o Beltrano disseram. Não tenha medo. Só você e eu vamos ficar sabendo? Coloca aí para a gente tentar mostrar como é uma visão passada por uma série de desinformações e preconceitos e qual é uma informação baseada na história, na antropologia, na sociologia, na fé e na teologia. Eu sei tudo sobre Exu? Nem perto. O que eu estou falando é certo? Para mim é o que eu pesquisei, é o que eu sinto. Então, a grande questão da fé é o que você vai buscar com a razão. Então, tudo que eu pude ler sobre Exu, li antropólogos brasileiros, franceses e canadenses, li sociólogos, li autores da Nigéria, do Togo, de Congo, de Angola, busquei informações com os mais velhos, com os tatas, babalorixás, babalaôs, os meus pais e mães de santo, ao longo da minha trajetória na Umbanda, fui trazendo essas informações, e elas, com a razão cheia, eu experimentei no campo vibratório, na mediunidade, na intuição, na clarevidência, na clareaudiência, na psicografia. Essas informações colhidas de tantos estudiosos, as informações colhidas dos meus mais velhos, né, os babas, as yalorixás, as mametos, mãe, por exemplo, a mãe Vilma, a Yamucumbi, entre outros que me presentearam com a possibilidade de diálogos fraternos e generosos, a quais mais uma vez eu agradeço e peço a benção. Nessas informações, esse conhecimento, essa sabedoria transmitida de pai para filho, de irmão para irmão, chega a experiência do chão do terreiro, da mediunidade, da vivência, mais de 30 anos de mediunidade, 16 anos de Pai de Santo. O que é que essas coisas juntas trazem? Então, para mim, eu vou falar aquilo que meu coração, a minha mente e a minha alma se enchem com o que eu posso ajudar. É a verdade? Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Deus em exercício pleno. Eu busco a verdade todos os dias, buscando generosidade, compaixão, paciência, esforço entusiástico, combatendo o ódio, a raiva. Então eu estou em busca da verdade para que meu coração e minha mente se livrem delas. Então a verdade absoluta eu não posso fornecer porque eu não tenho. Gostaria de tê-lo com o maior, que se eu tivesse, eu faria com o maior tranquilo, né? Então, nesse momento, eu peço para vocês, assim, que enquanto eu estou falando, eu pedi para vocês escreverem o que é Exu e o que é Pombogira, né? Por isso que eu estou falando. Então, nesse momento, eu vou transmitir aquilo que os meus mais velhos me passaram e que a vida me mostrou no terreiro. É para mim a verdade? Eu tenho convicção absoluta de que ela é o caminho. Eu experimentei, vivenciei e confirmei com várias maneiras. Então, mas fique o que eu gostaria muito de ouvir sua opinião, se você não concordar depois, né? Eu gostaria então que cada um de vocês colocasse, deixasse na sua mente, para que a gente pudesse falar. Com isso, a gente vai parar um pouquinho. Guarda a tua informação que é Exu, o que é Pombogira. Guarda na sua cabeça. Guarda aí. Agora nós vamos limpar a nossa mente. Vamos falar assim, da onde vem essa história de Exu? Essa palavra Exu é criada no Brasil? Ela existe há quanto tempo? Quanto tempo ela foi construída, você sabe? E Pombagira, de onde vem? É brasileira? Nasceu no Brasil? Há quantos anos? Nasceu com banda há 110 anos, 120 anos? Onde vem isto? A palavra Exu e Pombogira, com algumas mudanças na pronúncia, elas existem há milhares e milhares de anos. A cultura iorubá remonta a 4.000, 5.000, alguns dizem 6.000, 7.000 anos. A cultura banto, ela ainda é mais antiga ainda, né? São os primeiros homens, as primeiras mulheres homo sapiens, numa região onde hoje é a costa do Guiné, que se espalha por toda a África setentrional e depois ao sul da África. Então até o sul, a África do Sul, o país África do Sul, que ele fica no sul da África, são os banto-falantes, Zulus, Congo, Angola, e uma infinidade, Namíbia, e uma série de povos, Etiópia Antiga, eram povos que falam a língua banto. Eles, talvez a origem genética do povo banto é a mais perto da origem do próprio homem. Então essa cultura banto, ela existe há dezenas de milhares de anos. Então nós estamos falando de palavras que são entoadas e cantadas ao longo de pelo menos aí por baixo 5.000 anos. 5.000 anos. Imagine uma cultura que fala há 5.000 anos a mesma palavra. O português que nós usamos, que nós estamos falando aqui, tem quantos anos? 100 séculos.
O português, da forma com que eu estou falando, tem menos tempo ainda. Né? É uma palavra construída ao longo dos últimos 2, 3 séculos. Antes disso, era uma outra forma de português que veio do latim, que também, por sua vez, não passa de 2000 anos. Então nós estamos trabalhando com uma cultura milenar, tão antiga ou mais antiga, aliás, muito mais antiga que as culturas chinesas, indianas e uma série de outras culturas, especialmente os banto-falantes, que são os povos de Congo-Angola. Nesse processo, gente, nós vamos imaginar que a palavra Exu, E-X-U, ou em Iorubá se escreve E-S-U, com uma treminha embaixo do S, vem de uma cultura chamada Iorubá. Esses Iorubás tinham a palavra Exu, que significa, como o Denis colocou, esfera. Uma tradução literal significa esfera. Aquilo que não tem começo, que não tem fim, não tem aresta. Essa é a definição literal da palavra Exu. E a palavra pombagira, como nós pronunciamos, ela não existe antigamente. Ela é uma corruptela, ou seja, ela foi sendo falada pelo ouvido, as pessoas foram tentando, é igual ao Fusca. Né? Para quem não sabe essa história do Fusca, só existe Fusca no Brasil. Nos outros lugares é um sedã Volkswagen. Então, quando chegava a propaganda da Volkswagen, nós fomos Volkswagen no Brasil, né? Mas vinha a propaganda no começo da década de 50, 60, falava assim, chegou o sedã 1300 da Volkswagen. Aí as pessoas, você viu lá o Volks, e as pessoas foram falando, ficou muito difícil falar, né? Quem é que vai falar Volkswagen? Ia falar nada, ia falar Fusca. E aí surgiu o Fusca, o FUC, através de uma corruptela da palavra Volks. Isso é para contar um exemplo de que, como o português brasileiro, ele vai sendo adaptado ao longo das últimas décadas, né, e do último século. E a palavra pombagira é um exemplo claro disso. Ela vem de uma palavra originalmente só ingila, N-J-I-L-E, ingila. Em alguns lugares fala pambo ingila, mas em Congo sempre tem um Mzinho na frente, é impambo ingila. Impambo indila, impambo indila, impambo indila, impambo indila, pombogira. Então o tempo foi passando, com a palavra sendo dita pelos mais velhos, pelos mais novos, que já não sabiam o Kibundo e nem o Kikongo, que são as palavras originais, e começaram a trazer para o português pombogira, pomboingila, 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 pombogira. E aí ficou pomba-gira. Em alguns terreiros no Brasil ainda se fala bombogira, bambogira, imbapoindila, e aí você vai ter uma série de mudanças no nome. Mas tanto a impambo-indila quanto Exu são palavras que vêm de milhares e milhares de anos. Então, tanto o povo Congo-Angola, quanto todos os bantos, existem o que eles chamam de inquice, ou seja, minquice, são a mesma coisa que os orixás, que são manifestações de Deus vivo, o movimento de Deus para chegar na Terra. Então a gente vai pensar assim, ó, você esqueceu o que você pensa de Exu, já estão colocando esses, esqueçam que é Exu e Pombogira por um tempinho, nunca ouvi falar dessa palavra. Esse tal de Pai Caetano aí está dizendo que vem da África, da região de Iorubá, onde hoje é Nigéria, Togo e a outros países, que existe há 4, 5 mil anos Exu, e em Indila existe há talvez 20, 30, 40 mil anos, a gente não tem como saber a origem desse tempo, mas é milenar. O que significa essas palavras lá? Para a cultura Iorubá, para a cultura Banto, especialmente os Congo-Angola, a gente nunca pode pegar uma palavra e traduzi-la. Então, por exemplo, quando a gente fala esfera, né, que eu achei muito bom que o Denis colocou, esfera. Se eu traduzir a palavra ao pé da letra, esfera, representa o quê? Esfera para você. Você vai pensar numa esfera de metal, uma bola de futebol, uma bola de basquete, uma bola de tênis, você vai pensar numa bolinha, certo? Que é uma esfera. Vai pensar na Terra. Então a palavra esfera, se eu traduzir ela literalmente, ela traz no seu bojo o significado que aquele povo dava? Não. É como chegar para alguém e tentar explicar as nossas expressões idiomáticas. Se você não contextualizar elas no tempo e espaço e na cultura daquela região, a gente nunca vai entender. Então, como é que os antigos explicavam para os mais novos o que era Exu, por exemplo? Então, lá na África, vamos imaginar, lá no reino de Oió, Xangô é o quarto Alafim, está lá reinando absoluto na expansão do Império Iorubá.
lá pelos anos 800, 900, 1200 depois de Cristo. E eles estão lá trabalhando, e o mais antigo, chegou um Babalaô, junto com a Yalorixá, e eles vão falar para os mais novos o que é Exu. E os mais novos estão lá, tem gente de outros povos que foram absorvidos pelos Yorubás nessa expansão. Xangô estava levando justiça e equilíbrio a todos. Senta do ladinho do mais velho, né, do seu griot, da sua griot, e ela vai começar a contar histórias do nosso tempo. E aí ela vai contar uma história. Essa história começa assim. Há muito, muito tempo atrás, os homens e as mulheres viviam lado a lado com os orixás. Oxalá, Iemanjá, Oxum. Haviam festas maravilhosas no castelo do grande pai, do Deus Criador, chamado Olorum. E lá todos viviam em harmonia, em felicidade. A terra era exuberante, era a fartura da agricultura. As florestas eram impecáveis, os rios de água límpida. O mel que podíamos colher da floresta era sem nenhuma picada. Tudo estava bem. Então os homens e as mulheres começaram a pensar: por que eu preciso saudar o orixá? Por que eu preciso saudar esse tal de Oxalá e esse Obatalá, Ododuá, Nanã, Boruquê? Eu não quero saudar ninguém. Não quero saudar ninguém. Eu sou humano, eu sou poderoso. Olorum, Deus Criador, olha aqui, ele fala: o que está acontecendo com os meus filhos? Estão cheios de orgulho, não compreendem a razão da existência dos orixás, minha própria existência enquanto Deus. E os homens ficam tão vaidosos, tão orgulhosos, tão cheios de si mesmo, que Olorum chega, chama os orixás e fala: olha, não é mais possível continuar com os humanos. Eles não olham para nós, não prestam culto, não compreendem o nosso papel enquanto fontes de iluminação. Nós vamos sair daqui e vamos construir o Orum, um espaço onde apenas os seres iluminados e perfeitos estarão. E aqui vai ser o Aie, a terra dos homens e das mulheres, o lugar dos imperfeitos, daqueles que estão em busca da iluminação. E naquele momento, então, Olorum, num estalar de dedos, constrói o Orum, o lugar dos perfeitos iluminados. Lá ficaram os orixás, os ancestrais iluminados, ilustres ancestrais, e os orixás. De repente, o homem e a mulher olham para o lado e nada cresce. A semente não germina, o rio não corre, não cai uma gota de chuva, mas também não evapora a água de lugar nenhum. A mulher não engravida, mas não tem morte. Não tem doença? Não tem nada. Nem o vento sopra. Não tem fome, mas não se tem o que comer. Tudo estava parado. O sol não saía do lugar, não tinha dia nem noite. O homem entra em desespero, a mulher entra em desespero e vão consultar o adivinho, o Babalaô. Por favor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Babalaô, então, abre o jogo pedindo clarividência e fala: nós traímos o Orum. Nós traímos Deus pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pela nossa soberba. Afastamos Deus de nós. Deus falou: se vocês não precisam de mim, vivam sozinhos. E saiu. Só que saiu ele e os orixás, então não tem vento, não tem chuva, não tem nada. Pelo amor de Deus, mas nós não podemos, não germina. E começa o desespero. Então Babalaô fala: vamos fazer uma oferenda, uma oferta. Vamos mostrar para Deus que nós nos importamos, vamos mostrar para Oxalá, para Ododuá, para Oxóssi, para Xangô, para Otim, para todos os orixás. E vão lá e arriam aquele trabalho maravilhoso com tudo que eles tinham. E fala: por favor, Deus, nos perdoe, nós erramos por vaidade, erramos por orgulho, mas nós queremos nos reconectar com você. Olorum, que é Deus, né? Ele olha e fala assim: tá, e agora? Vocês não me escutam? Eu estou falando que você está me escutando aí, Pai Caetano? E eu vou falar: silêncio, não consigo escutar. Por que eu não escutava mais Deus? Por que eu não escutava mais o orixá? Eu não escutava por um simples motivo: o meu orgulho tinha me cegado os ouvidos e ensurdecido os olhos. Eu não conseguia mais ter contato com o divino. Olorum falava e eu não escutava. Oxum gritava e eu não escutava. Então Olorum falou: ó, vocês foram muito arrogantes, se virem.
Oxum então fala, não, pelo amor de Deus, eles são meus filhos, e começa a rezar e a chorar e conversar com Deus, fala, Deus, vamos achar um jeito, vamos construir uma maneira, eles estão em sofrimento, meu coração se aperta, eu quero libertá-los do sofrimento. Eu vejo aquelas mães que não podem parir, aqueles pais que não podem criar. Deus, chocado e amado pelo amor de Oxum, tem uma grande ideia. Já que eles não nos escutam mais, Oxum, já que são incapazes de escutar Oxóssi, Xangô, temos que criar um ser que possa levar a nossa palavra para eles e trazer a palavra deles para nós. Vamos criar um mensageiro, aquele que será a nossa voz na terra, no Aie. E então, Deus, a pedido de Oxum, através das suas lágrimas, cria Exu. Exu, então, passa a ser o grande mensageiro dos orixás. Prestem bem atenção. Esse é um Itã que eu estou inventando? Não. Ele existe há séculos e séculos, e talvez há mais de 1.000 anos ou 2.000 anos. É uma palavra transmitida de velho para novo, de griot para noviço, de pai para filho, de mãe para filho, de mãe para filha, ao longo das gerações. Percebam que, por orgulho e vaidade, nós nos afastamos de Deus. Ou seja, os sentimentos que são considerados a maldade, egoísmo, vingança, ódio, raiva, quem possuía? Deus ou os humanos? Os humanos. Então nós, por esses sentimentos, fomos apartados. Não conseguimos mais escutar as forças de Olorum, Então Deus, por amor e por solicitação de Oxum, cria um que liga esses dois mundos, para que nós, surdos da vaidade, do egoísmo, da soberbia, etc., pudéssemos ouvir a vontade de Deus. Como é que ele fez isso? Criando Exu. Esse é um Itã que existe há milhares de tempos. Existe há muito, muito tempo antes da escravidão. Só com esse Itã, ou seja, com essa história, com esse mito, que imagem você faria de Exu hoje? Que imagem Exu passaria para você? Mas vamos dar um passinho além. Oxalá, na verdade, o Batalá e o Ododuá, estavam com uma grande tarefa. A tarefa era criar os seres humanos. Olorum chamou Oxalá e falou assim, Oxalá, meu filho, eu quero colocar na terra o homem e a mulher. Você pode construir os homens e as mulheres, por favor? Posso, meu pai. O senhor está mandando, eu vou fazer para já. Então, Oxalá senta na sua casa e começa a pensar, o que eu vou fazer com esse tal de ser humano? Vou dar uma perninha aqui. Aí ele estava começando a pensar no braço, plim blom, plim blom. Oh, meu Deus, não consigo acabar. Sai lá para atender. Pois não? Oxalá, eu estou com um problema, o senhor pode me ajudar? Posso, claro, meu orixá da caridade, orixá do amor, da fé, foi lá e ajudava. Aí ele voltava para o trabalho de bom, tem que voltar. Aonde eu estava mesmo? Na perna? Ah, no braço. Começou a fazer o bracinho, plim, blom, falou, sempre paciente, sempre pronto, em prontidão e diligência, generoso, porque é o pai da generosidade, vai atender a porta. Exu, que estava do lado de fora, ficou olhando, ele não vai acabar essa tarefa nunca, ninguém dá sossego para Oxalá. Deixa comigo. Na última encruzilhada, antes de chegar na casa de Oxalá, se prostrou Exu. Opa, onde você está indo, meu filho? Ah, eu queria falar com Oxalá. Oxalá não está, tem que deixar as coisas aqui que eu levo para Oxalá. Não, mas eu preciso falar com Oxalá. Oxalá não está, pode vir falar comigo. Está fazendo trabalho para Olorum, você não incomoda ele não, que eu te garanto que no final do dia eu despacho tudo com ele lá. Ah, eu só vim aqui agradecer e fazer essa entrega. Tá bom, deixa aqui que eu levo para ele. E assim Exu passou o dia inteiro, a noite inteira, o outro dia, até que Oxalá percebeu que ele conseguiu concluir o trabalho. E saiu todo feliz para Olorum. Olorum falou, você sabe por que você acabou esse trabalho, Oxalá? Porque Exu ficou na encruzilhada e foi o guardião da sua porteira. Todos os pedidos passaram por ele e assim você pôde ter tempo de amar o ser humano e construir e criar o ser humano. Então Oxalá vai a Exu e agradece a Exu. E por isso Exu passa a ser louvado antes de todos os orixás.
ele é o guardião da casa do Criador, o guardião da casa de Oxalá. Esse é um outro Itã, uma outra história contada de pai para filho, de mãe para filha, ao longo dos séculos. Qual é a imagem de Exu que você tem agora, pensando só no Exu lá do antigamente, sem se lembrar dos nossos fake news aqui? Vamos tentar lembrar. Puxa vida, você imagina Deus, né, na forma de Oxalá, criando o ser humano, lá do barrinho, ele pegou o barro de Nã e estava lá moldando o dedinho. Oxalá, não, deixa eu só acabar o dedinho aqui, tá faltando a última falanginha. Ah, não dá, eu vou atender lá. E vou atender. Ele não parava. E Exu, por bondade, olha que bondade de coração, sabedor que Oxalá estava fazendo uma importante criação, porque nós somos a dádiva do Criador, que é o nascimento auspicioso, que é a encarnação humana, consciencial, falou, puxa vida, não posso deixar. Então, a figura de Exu, no primeiro, é o que liga os mundos, é o que nos perdoou o orgulho, nos perdoou a vaidade e a raiva, porque sem Exu a gente não ouviria a vontade de Deus. No segundo, Exu falou, deixa comigo as entregas que eu levo para que Oxalá possa fazer o trabalho. Você imagina se toda hora que todo mundo falasse, Deus, por favor, me ajude, Deus, em qualquer religião. Você imagina a quantidade de pedidos que chegaria para Deus de uma vez só. Então, nesse mito, a gente imagina Exu falando assim, calma lá, deixa os pedidos comigo aqui, esse aqui não está em validade nenhuma, esse aqui é por vaidade e orgulho, não. Pedido para Deus com orgulho, ô, Pai Caetano, o que é isso? Esse aqui, Pai Caetano, tá bom, não é para você, é para os seus filhos de santo, tá, esse aqui eu vou passar lá para Deus. Exu faz a triagem, já coloca esse aqui é pedido de saúde, esse aqui é pedido espiritual. Você imagina que maravilha? Como um grande secretário que faz tudo certinho para o despacho acontecer, já deixa até meio pronto o despacho, só para Deus assinar. Essa é a figura do Itã que fala do porteiro, o dono da porta da casa de Oxalá, o senhor da encruzilhada. E aí ele também ganha encruzilhada como presente, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Esse mesmo Itã vai falar que ele ganha a encruzilhada. Deixa eu tomar um golinho de água, pedindo a bênção de Oxóssi. Mas tem um outro Itã, ou seja, mais um conto dos antigos, né? Esse conto, esse Itã, é a sabedoria contada em parábolas. Você já ouviu falar de parábolas, gente? Tem um tal de Jesus Cristo aí, um grande sábio, o mestre dos mestres, o sábio dos sábios, o rei dos reis, que pregava por parábolas. Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni, também fazia por histórias. Por quê? Ele transformava saberes iluminados em linguagem para o povo, nós, simples. Quem mais fazia isso? Os orixás. Esses contos, não fica desenhado a figura de Exu na porta, despachando com Oxalá? Então esse desenho nos ajuda a entrar na compreensão de quem é Exu, para depois nós chegarmos na palavra esfera. E aí a Yalorixá continuava o seu conto. Tem o Itã. Os orixás estavam todos encarregados. Iemanjá, Oxum, todos os orixás estavam cuidando da criação, porque Deus despachou a criação para os seus filhos e suas filhas. E eles começaram a criar. E começaram a criar. Cria o mar, cria as ondas, cria os rios, as cachoeiras, as montanhas, e foram no processo de criação. Deus, olhando aquele trabalho, estava até feliz, né? Falou, puxa, estão todo mundo trabalhando. Mas será que eles estão atentos àquilo que é mais importante? O que é o mais importante? Deus. Ama a Deus com toda a tua intensidade, com toda a sua mente e sua alma. Não existe nada mais importante que Olorum. Então, a todo momento a gente fala axé. Axé significa que Deus dê a sanção, que Deus dê o ok, que Deus fale tá certo, dê ou não dê. Axé significa que eu entrego e submeto a minha vontade pessoal à vontade de Deus. Isso é axé, ou seja, em todas as religiões de matriz africana, nós apontamos para Deus. Então Deus, o Olorum, estava lá na seu dia, vendo todo mundo, e falou assim, eu vou ver quem é que está atento. Meu Deus, eu estou muito doente. Eu estou muito doente, estou muito doente, estou muito doente. Iemanjá cuidando dos seus afazeres, Oxalá dos seus afazeres, todo mundo com seus afazeres. Exu olha e fala, opa, alguma coisa aconteceu com o Olorum. Larga tudo, pega as ferramentas e corre para a casa de Deus. E fala, meu pai, o senhor está passando mal? Eu vi o senhor tossir? O senhor está precisando de alguma coisa? Aí o Olorum fala, estou doente. Estou doente.
Não, vamos curar o senhor já. E ele começa a buscar ervas em todos os reinos, busca. E a hora que ele chega, o Olorum, na verdade, nunca teve doente, ele só estava pedindo para ver quem é que de fato enxergava ele. Exu parou tudo, perdeu suas ferramentas se fosse preciso, colheu ervas e colheu remédios em todos os reinos, porque nada mais importante do que salvar Olorum, ou seja, Deus. Então Deus chama todos os orixás. Vocês perceberam que eu fiquei doente, meus filhos? Não, senhor. Não. Vocês não escutaram que eu estava doente? Não, senhor. Estava preocupado fazendo as coisas. O que é mais importante? As ondas ou Deus? A Deus, com certeza. Como é que vocês viram as costas para o Criador? Exu foi o único que olhou para mim. Então, a partir de hoje, vocês só comem se Exu comer. Vocês só recebem agrado se Exu receber. Vocês só vão ter oferenda, ter culto, ter gira, ter engira, ter xireta, o que for, se Exu for o primeiro saudado. E então se cria a ideia de despachar para Exu primeiro. Prestem bem atenção, isso não sou eu que estou inventando. Esse Itã, que também é um oriqui, é um pouco usado no Brasil, mas se você for para Cuba, na santeria, você vai encontrar aos montes a razão por que Exu é primeiro. E esse Itã também foi encontrado numa região da Nigéria. Exu, então, é agraciado por Deus para que ele fosse o primeiro a ser cultuado. O que esse Itã nos conta? Primeiro, é uma lembrança de que a gente pode estar em qualquer afazer da nossa vida, mais importante que seja, a gente nunca deve tirar os olhos do destino, que é Deus. Eu posso estar fazendo uma caridade que seja, né? Eu estou aqui amando os seres, mas eu não posso esquecer que o meu maior objetivo é estar em comunhão com Deus e todos os seres assim estiverem. Deus é o destino, é a fonte final, porque ele purifica a minha intenção, purifica a minha motivação, me ensina a verdade. Então esse Itã já começa a purificar o nosso pensamento. Segundo, ele explica por que Exu é o primeiro. Porque Exu é aquele capaz de abandonar tudo para aquilo que é principal, até receber uma fama, que depois nós vamos falar, porque para ele o que importa é que Deus seja preservado, que o orixá seja preservado. E aí a gente poderia tirar uma série de outros termos. Com isso tudo, gente, qual é a visão de Exu que nós poderíamos ter se nós estivéssemos chegando lá no reino de Oió, no reino de Queto, de Ilé e Fé, de Ibá? O que nós chegaríamos lá? Um povo Ebá, em todos os povos de língua iorubá. O que nós falaríamos de Exu? Falaríamos que ele é do mal? Falaríamos que ele faz o mal? Que ele aceita o mal? Ou nós falaríamos que ele é a ligação entre Deus e os seres humanos? É o que se importa com Deus. Qual é a visão que nós teríamos se nós fôssemos estudiosos, antropólogos, né? Fôssemos lá visitar a África para conhecer uma cultura que nós não temos acesso? Qual seria a minha visão e qual seria a sua visão? De verdade. Para a gente continuar, e aí eu quero que vocês coloquem isso na cabeça, é preciso fazer uma pequena observação. Essa observação diz o seguinte: como funciona a maldade? A gente já teve uma live sobre isso, então eu não vou ser muito alongado, mas a gente não pode esquecer. Como funciona a maldade para a cosmogonia e para a teologia iorubá, em especial para os bantos também? O mal, a vingança, o ódio, a raiva, o egoísmo, o orgulho, são crias da criação, ou seja, são crias nossas, dos seres humanos. Então, naquele tanque que eu falei da separação do Orum e do Aie, por que nós se separamos de Deus? Por nossa vaidade, por nosso orgulho, por nosso egoísmo. Então, naquele momento, Exu nos perdoa, Deus nos perdoa e faz a ligação de novo. E aí se cria a religião, por isso religação, religare, do latim religare, eu me religo ao Criador. Então, naquele momento em que nós estávamos em religação, Deus percebeu que nós tínhamos construído e inventado o orgulho, o egoísmo, raiva, inveja, ciúmes e essa parafernália que nós podemos chamar de emoções perturbadoras, que nós falamos sexta-feira, ou venenos mentais.
Então, o mal, para a filosofia teológica, para a fé iorubá, é cria do ser humano. Portanto, ela é finita e jamais pode se opor a Deus. Então, não existe mal que chega para um orixá e fala assim, eu vou fazer mal ao Oxóssi. Não tem jeito. Sabe quando você fala, não tem nem paradoxal é. Porque ela é tão inexistente que sequer faz sentido. Não faz sentido para uma pessoa que foi criada na cultura iorubá falar que existe um opositor de Deus chamado diabo, por exemplo. Na cultura hebraico-cristã, em várias culturas europeias, em culturas, algumas culturas orientais, existia o opositor, né? Ou seja, existia um agente do bem e agente do mal, tipo um yin yang. Na cultura iorubá isso não existe, não tem como construir um opositor a Deus. Então Deus é soberano, é o todo-poderoso, é o sábio, é o dono da verdade, é o dono de tudo, é o criador de todos. Portanto, ele no estalar de dedos explode tudo. Então não tem como rivalizar com quem é ilimitado. Então ninguém rivaliza com Deus. Portanto, a figura de um anjo caído, de um filho de Deus que queira só o mal na sua essência, é incompatível com a cultura iorubá. Então a gente tem que ter isso claro, porque senão a gente vai pensar assim, como é que faz o mal? O mal é filho do homem, é da minha vaidade, da minha ganância, da minha vontade de ter fama e assim por diante. A outra coisa para a gente não esquecer é como se dava a construção dos valores éticos e morais na sociedade iorubá. A sociedade iorubá, ela, assim como a sociedade banto, elas eram pautadas pela tradição. Então quem ditava a moralidade e a ética eram os mais velhos, e isso inclui os ancestrais, especialmente nos bantos. Então, quem estava em conflito, isso é certo ou errado, isso é bom ou é mal? Se os mais velhos não tinham certeza, se chamavam os ancestrais ilustres, ou seja, espíritos dos mais velhos que desencarnaram e encontraram a iluminação. Então pedia, ô vô, o senhor que já encontrou a iluminação, nós estamos em dúvida aqui se matar é bom ou é ruim. Aí o ancestral ilustre voltava do Orum, ou seja, lá do céu, entre aspas, né? E falava assim, você tá louco? Matar é uma das piores coisas que alguém pode fazer. Ah, tá, então matar não pode. Ó, gente, não matar não pode. Então o código moral e ético era construído pelos mais velhos, através do repasse das tradições, e na dúvida era um chamado à ancestralidade, ou seja, espíritos que já tinham encontrado o caminho da luz. Por quê? Porque para eles, espíritos que podiam se comunicar através da possessão mediúnica, né, através do transe, eram espíritos que já tinham alcançado o Orum. Então você podia você encontrou o Orum. Então, Pai Tobias, como é que o senhor encontrou o Orum? Ah, eu fiz esse caminho, esse caminho, esse caminho. Então eles aprendiam com aquele que já andou pelo caminho da iluminação. É como você chegar para mim e falar, pai Caetano, você vai sair lá de Viamão, no Rio Grande do Sul, e o senhor vai até Sobral, lá no Ceará. O senhor sabe andar até lá? Eu falo, não sei, nunca fiz isso. Tem uma pessoa que fez de bicicleta, ele vai te dar as coordenadas. Ó, pai, você vai de Viamão para tal cidade para tal cidade, lá você tem tal pouso, e ele vai me dando as coordenadas. Se eu for sozinho, eu posso chegar até Sobral? Posso, né, com acertos e erros. Eu posso, de repente, estar em Cuiabá, depois em Manaus, lá no Suriname, visitar o Panamá, para ter que voltar para Sobral, mas poderia. Agora, se alguém que já fez o caminho me disser vai ser mais fácil, muito mais fácil. Aonde eu vou encontrar pouso, onde eu vou encontrar comida, onde eu vou encontrar borracheiro e assim por diante. Então, eles tinham, de forma muito sábia, né, diga-se, que os ancestrais ditavam a moralidade e o caminho para a iluminação. Certo? Vamos pensar agora, de novo, na ancestralidade, com o nosso pensamento. Nós estamos limpos dos nossos preconceitos construídos ao longo dos anos, que a gente já vai falar sobre isso. Mas nós voltamos lá para a África. E nós estamos lá no Reino Iorubá ainda, escutando os Itãs, e vamos fazer a pergunta para Elorixá. Mãe, eu gostaria de saber por que é que eu ando tão doente. Eu não estou bem. Eu passo no médico, vou para o outro, passo no médico, vou para o outro, né? Os quimbanda não conseguem me ajudar. O que eu posso fazer? Eles pediram para consultar a senhora. Ah, vamos consultar sim. Vamos pedir para o Babalaô ver o que está acontecendo no seu caminho. Aí o Babalaô vai pegar o Merelidigum, né, o jogo do Oponifá, chamado jogo de Búzios, e vai na tábua pedir a Ifá e Orumilá, que são orixás do destino, orixás que trazem a vontade de Deus,
falarem. Mas se ele não acionar um ser, não tem uma palavra que saia dos búzios. Quem é esse ser? Você sabe? Sabe aí? Mãe Fátima, quem que é o ser? Claro, Exu, Exu é Mojubá. Sem Exu não se ouve a vontade de Deus, lembra do Itã? Então, no jogo do Merelidum, do jogo de búzios, em qualquer jogo adivinatório da cultura africana, seja Banto ou seja Yorubá, você vai consultar ou Ingila, ou Exu, ou Aluvaiá, e aí vai ter outros nomes, né? Legbara, Legbá, olha lá, mãe, colocando Exu em Yorubá ainda, com finesse, olha lá, Exu, claro, é meu pai, sua benção. Eu não escuto Oxum, não escuto Iemanjá, não escuto nada sem Exu. Então, eu cheguei na África e estou precisando de ajuda, vou pedir para o Balaô que vai consultar Ifá e Oromilá, que vai consultar o Olorum, mas quem vai me dizer é só Exu. Então, Exu ia me dizer. E aí eu vou pensar assim, Exu então é a voz, né? A voz é aquele que dá voz à vontade de Deus. Prestem bem atenção, é a voz. Fala para o pai Caetano que ele precisa rezar mais. Veio para mim a mensagem, olha, Exu disse que Olorum mandou você rezar mais. É a voz que eu escuto, pode ser pelo jogo, pode ser por escrito, não interessa, né? A voz, ou seja, o que traz a mensagem e faz sentido para mim é Exu. No Gênesis, primeiro se fez o verbo. Vocês já leram Gênesis? O Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, Torá, entre outros livros. Está lá, palavra das tradições hebraicas, primeiro se fez o verbo. O que é o verbo? É a ação? É a voz. Este é o verbo. Ao fazer a voz, Exu é que dá a criação, o pontapé inicial. Percebam como Exu é intrincado em tudo. Não tem um orixá, não tem nenhum orixá sem Exu. Não tem um barracão de axés, não tem um ilê, um ginzó, um inzó, um sambilê que não tenha Exu. Um terreiro, um templo, uma choupana, não tem. Todos têm Exu. Por quê? Sem Exu não se faz nada. Então Exu é a voz, é o verbo, é a ação de Deus em exercício para chegar até mim, chegar até você. Então essa é uma questão muito importante. Por isso Exu é o comunicador, é o senhor da comunicação, além de por isso que é o mensageiro, né? Exatamente por isso. Ele faz a ligação. Ele ganhou a encruzilhada que eu falei para vocês, né? Se eu for para a cultura Banto, para os Congo-Angola, por exemplo, eu vou ter o seguinte, quem é que liga Zambi-Apungo, que seria Deus, o nome em Kibundo de Deus é Zambi-Apungo. A gente faz por Zambi, que tá de bom tamanho, né? Mas o nome original era Zambi-Apungo. Olorum, Olodumare, Olofim, seriam as palavras em Yorubá. Mas eu tenho lá Zambi-Apungo. Eu não consigo acessar Zambi-Apungo, nem Mutalambô, nem Mavambo, nada, nem Incoci. Por quê? Porque eu fechei os meus ouvidos pelo orgulho, me ceguei pela vaidade. Mesma situação. Então, Zambi, em amor à sua criação, cria Ingila, ou Aluvaiá, depende da região, mas Ingila. Então, Ingila é o comunicador, da mesma forma. Por isso que Ingila é o senhor, lá é senhor, tá? Senhor dos caminhos. Por que caminhos? Porque para eu chegar até Deus, eu tenho que encontrar um caminho. E para Deus chegar até mim, ele faz o caminho. Olha que interessante. Para eu chegar a Zambi, eu tenho que encontrar um caminho. Para Zambi chegar até mim, ele cria um caminho. E quem faz isso? Ingila. Por isso, Ingila não é só o senhor dos caminhos, como a sua representação são os caminhos bifurcados ou as encruzilhadas. Aí você vai perguntar para um tata de Inquice e falar, meu pai, a sua bênção, Mucuyu, e ele vai te responder Mucuyu em Zambi, ou Muculo em Zambi, e vai te responder assim, por que é que Ingila é o senhor da encruzilhada? Porque nos caminhos da vida, meu filho, se fosse só uma reta, a gente nunca se perderia. Mesmo que tivesse curvas sinuosas, o máximo que seria a gente capotar. Mas quando tem encruzilhada, a gente tem que decidir que caminho nós vamos tomar. E é nesta hora que você se torna o ser mais importante do universo. Porque uma escolha errada sua repercute em toda a humanidade, em todo o planeta. Em cada escolha de cada ser, existe uma repercussão geral, universal. Então, se eu escolhi errado numa encruzilhada, eu prejudico minha comunidade, minha família,
Não é verdade? Pensa bem. Olha o que nós estamos passando no Brasil. Olha, que encruzilhada que a gente errou. Podíamos estar vacinados, todo mundo junto, mas não, nós erramos. Nós erramos. Então nós temos que aprender com o erro. Nós estamos na encruzilhada. Nos tornamos os seres mais importantes do mundo. Porque naquele momento, o comunicador vai te dizer qual é o caminho de Deus. Isso é de uma sabedoria maravilhosa, encantadora, para mim encantadora, que é a figura de Injila, o Senhor dos caminhos. Impambo Injila, Impambo ou Pambo Injila é a força daquele que vai ensinar qual é o caminho que me leva ao Criador, a Zambi, aos inquices. Sem ele não encontro minha mãe, não encontro meu pai, não encontro os ancestrais ilustres. Então, eu voltei da África com essa percepção. Puxa vida, eu fui lá para Angola, vou chegar para a Mãe Fátima. Mãe Fátima foi para Angola, encontrei um tal de Injila lá. É uma coisa linda, eles falam que é encruzilhada, é o momento da decisão, e lá vai estar um ser divino que vai me ajudar a decidir. Eu fui lá para Oió e conheci Exu, que coisa maravilhosa. Senhor da casa de Oxalá. Como eu vou estar impactado positivamente? Vocês concordam? Concordam comigo ou não? E aí eu venho aqui, alguém vai falar para mim assim, não, Exu é coisa do mal. Eu falei, meu filho, da onde? De onde você que tira do mal? Que mal que ele fez? Da onde você tirou do mal? Quem é que vai te convencer? Quando os primeiros babalorixás, yalorixás, yalaxés, né, as forças das matriarcas, as grandes princesas e rainhas chegaram, pelo motivo mais nojento que possa existir, que é a escravidão e a morte, eles chegaram aqui, começaram a falar que Exu era do mal. Era assim, era tão incabível a ideia, mas é tão incabível que elas começavam a rir. Porque o mal não está atrelado ao orixá. Não existe orixá que faz o mal. Porque não tem liga. O mal é do ser humano. Então eles nem davam bola, porque sequer fazia sentido a fala. Só que, e aí a gente entra nesse processo agora sobre as fake news da época da escravidão, né, que foi um frei chamado Boaventura, um deles é o Frei Boaventura, que foi encarregado pela Igreja Católica, né, na antiga Inquisição, Santa Inquisição, de ir e conhecer os cultos religiosos dos povos que seriam escravizados. E o Frei Boaventura, então, vai lá na cidade de Oió, onde estavam escravizando os iorubás. Ele olha bem para o culto e fala, aqui é uma cidade de Xangô, é um deus chamado Xangô aí, Xangô. Mas espera aí, eles estão primeiro fazendo para Exu, que estranho. Aqui não é a casa de Xangô? É, sim, senhor. Xangô foi rei aqui? Sim, senhor, foi rei daqui. Ele é o supra-sumo aqui? É, sim. Ô, cabecilé, meu pai. Xangô é o supra-sumo aqui, sim, senhor. Aqui em qualquer lugar, pode ser alguns não conheço, mas é Xangô. Mas se saúde é Exu primeiro. Opa, claro, sempre é Exu primeiro. Aí ele sai dali, vai à região sudeste e encontra o rio Ogum, onde tem o culto de uma orixá chamada Iemonjá. Chega lá no rio Iemonjá, no culto de Iemonjá, conversa. Quem que é a grande rainha? Ah, Iemonjá, aqui nós somos tudo filho de Iemonjá. Mas eu tô vendo que vocês estão saudando Exu primeiro? Sim, claro, sem Exu não se faz nada. Sai dali, sobe um pouquinho ao norte e vai para uma cidade chamada Queto. Lá, a terra de Oxóssi, o caçador de uma flecha só, o senhor que fala mais alto, o que eu quero? Vai lá, aqui é casa de Oxóssi, aqui eu vou ver Oxóssi. Não, começa com Exu. Aí ele fala, pera aí, tem alguma coisa estranha no ar. Então o Frei começa a perceber que Xangô, Iemanjá, Oxum, Iansã, Oiá, Obá, Euá, Iku, Iroko, Logunedé, você podia colocar onde você quisesse. Obatalá, Ododuá, Otim, vamos continuar, são mais de 300 nomes catalogados quando vieram para o Brasil, de orixás. Todos eram precedidos da figura de Exu. O Frei, sabiamente, numa cabeça não muito boa, me perdoe, que Deus o abençoe e proteja, que ele tenha se arrependido do que fez, pensou assim, se eu criar Exu como um mal, eu quebro, porque Exu exerce o mesmo poder do Espírito Santo na minha fé. Porque sem o Espírito Santo, Deus não fala aos homens. Sequer Jesus, porque Jesus, né,
fala, eu estou motivado pelo Espírito, o Espírito habita em mim. Então, quando ele fala, quando os apóstolos têm o Pentecostes, né, a manifestação do Espírito, ou seja, é Deus no verbo, presta atenção. É a voz de Deus, é o Espírito Santo. Então, a voz de Deus é o que liga Deus, Pai, aos seus filhos e filhas, inclusive o seu primogênito, ungido, Senhor Jesus. O Frei percebe essa ligação, e então joga Exu é o diabo. E chega para os nossos pais e mães, rainhas, princesas, príncipes, sacerdotes, sacerdotisas, e fala, Exu é o diabo. Aí a sacerdotisa olha para ele, a Lorixá, e fala assim, o que é diabo, Frei? Diabo? Diabo é aquele que habita as profundezas, e quando uma pessoa é muito ruim na terra, mas muito ruim, quando ela é maldosa, ela não respeita a autoridade, ela não respeita a igreja, ela vai lá para os infernos e é castigada para aprender a não fazer mal para Deus. Lá é o reino do diabo. Puxa vida, vocês batem nas pessoas que fazem mal, é? Ah, é feia a coisa lá, hein? Olha. E ela fica pressionada, porque assim, qual que é a ideia? A ideia é que o diabo serve a Deus. Porque afinal de contas, quem vai para o inferno? É o bonzinho ou é do mal? É o maldoso. É o que roubou, é o que matou, é o que fez porcaria, é o que mentiu. É o que desdisse a autoridade eclesiástica, é o que desdisse a autoridade. Então, para eles, Exu e diabo poderiam ser colocados iguais, por quê? Porque não era por maldade, era aquele que cumpria a vontade de Deus. Fez o mal, lei de causa e ação, tem que responsabilizar, para a pessoa ter despertamento. Então, eles incutiram a ideia de diabo, e não a ideia do mal. Prestem atenção como isso é ardiloso. Como é ardiloso. E aí, os babalorixás e alorixás, o padre chegava lá, vocês estão cultuando o diabo? E eles, tá bom, o que é diabo para nós? É quem faz a vontade de Deus? É, então é o diabo. Só que isso, para fora, não era essa interpretação que tinha. Então os padres, os jesuítas, a igreja, que tentavam fazer com que todo culto que não fosse a Igreja Católica Apostólica Romana era do demônio, isso não é só para os iorubás, né? Isso era para os indígenas, isso era para os bantus, isso era para as religiões pagãs europeias, para as religiões pagãs do norte da África, do Oriente Médio, do Oriente, ou seja, aonde a Igreja Católica nessa época foi, ela matava, perseguia qualquer sacerdote, sacerdotisa, de qualquer religião que não fosse, queimava as pessoas vivas depois de torturas horrendas pela Inquisição. Milhares e milhares de pessoas morreram assim. Então, para eles não fazia diferença, mas para o público externo, começou uma falsa impressão de que Exu era o diabo. Algumas pessoas de dentro do culto começaram a perceber que isso não era bom, porque as pessoas tinham uma cara muito estranha quando falavam. Então, os pessoais que eram mais sábios começaram a falar, peraí que você tem pegadinha. Então, eles começaram, por exemplo, especialmente no recôncavo baiano, a dizer que Exu não era o diabo, falava que era o diabo, não, é Santo Antônio. Aí a pessoa assim, é Santo Antônio? É Santo Antônio, Santo Antônio. Aí as pessoas começavam, por que Santo Antônio? Olha, eu fui lá e disse que não é diabo, né? Lúcifer não, é tal de Santo Antônio. Aí o Frei foi lá perguntar, por que Santo Antônio? E olha como eu sou assim, eu sou tão admirado, eu preciso confessar para vocês, eu fico de boca aberta, eu sou uma pessoa feliz só por saber dessa história. Os frades, os freis, chegaram, por que Santo Antônio? Aí a Yalorixá olha para ele e fala assim, Santo Antônio, padre, venceu todas as tentações da carne. Ele venceu todas as tentações. Ele é o grande padroeiro daqueles que suportam as tentações e as paixões da carne para viver no bem. Este é o motivo de Santo Antônio. O padre percebeu que era de uma sabedoria que você não alcançava. Porque, de fato, Santo Antônio, ele tem os relatos dele que na sua cela, né, enquanto ele meditava e rezava, orava, ele era tentado do ponto de vista da gula, da preguiça, da luxúria, e então dos 7 pecados capitais dentro da Igreja Católica, ele era tentado. E ele se tornou um dos maiores eruditos da Igreja Católica, e talvez os discursos mais bonitos que existem foram escritos pela mão de Santo Antônio, que é um frei contemporâneo de Francisco de Assis, do século XII, que, sabiamente, os nossos ancestrais falaram assim, é Santo Antônio, porque assim como Santo Antônio, Exu pode superar
todas as tentações e paixões, porque ele nunca deixa de servir ao orixá. É arrebatador, gente. Sabe o que é arrebatador? Como diria hoje em dia, lacrou. Essa mãe de santo lacrou. Lacrou, não tem resposta. Não tem resposta. E eles tentaram e continuaram. Só que nesse processo todo acontece a infame situação de que nós, infelizmente, somos oportunistas, gananciosos, e algumas pessoas de dentro dos cultos perceberam que quando falava de Exu, a pessoa ficava de cabelo em pé e fazia ficava com medo. Então, eles iam tomar uma chibatada, chegavam assim, vai, Exu vai te pegar, você vai ver, eu vou te jogar Exu em cima de você, com a sua família. Então, ele jogava Exu, que era a figura do medo, do desespero do capataz, de quem fosse, para tentar afastar. E muitas vezes deu certo. E eles perceberam uma outra coisa, que logo depois que eles escapavam de algum castigo por causa da ameaça de Exu, vinha o capataz perguntar se eles podiam mandar Exu para um inimigo deles. E pagavam. E eles pegavam dinheiro para comprar alforria, para comprar comida, para fazer alguma coisa dentro da senzala. Então, aqueles começaram a perceber que o homem branco queria fazer o mal para o seu patrão, para o seu amigo, para o amante da sua esposa, que ele acabou de descobrir que estava sendo corneado. E eu estou falando sério, porque são relatos históricos. Olha, eu descobri que a minha mulher está pulando a cerca com o vizinho. Eu quero que ele nunca mais faça tal coisa. Eu não vou falar aqui na live, né? Eu te pago, te dou o dinheiro da tua alforria para você fazer isso. Então, alguns começaram a se vender por um processo que dava liberdade, dava benefício na senzala. E não dá para julgar, né, gente? Vamos ser sinceros, porque escravidão, tortura, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E nesse processo, começou então a se concretizar. Por quê? Aquele que pagou para fazer o mal ao vizinho, que estava corneando ele, aconteceu. Porque magia acontece. Maldade, gente. Espírito do mal está assim. Foi Exu que fez? Claro que não. Porque Exu só serve a quem? Lembrem dos titãs que eu falei. Exu é escravo do homem? Fala assim, sim, pai Caetano, eu vou obedecer ao senhor. Eu quero ver se a mãe Fátima chega para Exu, dá de dedo na cara dele e fala assim, Exu, faz o que eu mando. Quero ver a mãe Rose chegar para um Exu e falar assim, Exu, eu estou mandando o senhor fazer tal coisa. Eu gostaria, olha, eu queria estar presente numa situação dessa para dar gargalhada. Porque Exu é o agente de Deus, é a voz de Deus, é o Senhor, servo do orixá. Nenhum orixá anda sem Exu. Como é que vai fazer o mal? Mas ali aconteceu. O vizinho realmente ficou mal. Teve magia negativa pesada. Pesada. Ele vomitou, ficou doente, quase morreu, até morreu. Quem fez? Exu. As pessoas na frente ficaram horrorizadas. Oh, Exu fez isso. Mentira, não foi Exu, foi o Quiumba. Mas, na surdina, fizeram fila na senzala para ir pedir favor para esse Exu. Então, aquele que já tinha recebido a primeira benesse, começa a virar uma autoridade, ganha status, fama. Você sabe quantas pessoas se perdem por fama? Quantas pessoas se perdem por dinheiro? Quantas? Ainda mais numa situação dessa. Não é fácil acontecer? E isso fez com que muitas pessoas propagassem o culto equivocado de Exu. E aí, de boca em boca, fama a fama, buscando dinheiro, e assim a gente vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar aos dias de hoje. Mas além desse problema interno, a igreja, até o século XX, prestem bem atenção, até a primeira metade do século XX, exigiu do governo brasileiro, seja na época do Portugal, do Reino Brasil-Portugal, do Império Brasileiro ou da República Brasileira, exigiu e foi atendida que era criminalizado o culto a Exu no Brasil. Os candomblés, catimbós, abulas, umbandas, todas as religiões de matriz africana eram terminantemente proibidas de existir. Eram crimes. E quando existiam, se parecesse Exu,
pode escrever que iam apanhar. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis. Foram milhares de vezes. Vá na biblioteca pública da sua cidade e procure registros históricos da polícia na época do século XVIII, do século XIX, que é o que você vai encontrar. 1800, 1900, final de 1800 até final de 1700, é o que você vai encontrar. Vai ter, assim, um monte de história, mas um monte. É a feiticeira fulana de tal que cultuava Exu, que cultuava Ingila, que cultuava Muvambo e assim por diante. Vários. Chega nos dias de hoje com esta carga pejorativa, dizendo o seguinte: Exu faz o bem e faz o mal. Exu é o diabo. Por quê? Porque a igreja entendeu lá atrás que sem Exu não se faz nada. Entretanto, tirando essa parcela que eu falei, o que se preservou de Exu? Exu é saudado primeiro em todos os candomblés. Você não vai numa roça do norte do país ao sul, vai no Batuque e vai lá no Tambor de Minas, no Maranhão. Você vai encontrar saudação a Legbara, no caso, porque é um vodum, ou no Batuque vai encontrar Exu, que também lá tem o Legbá, que é um sincretismo. Então, de Legbá a Legbara, de Exu a Pombogira, o Brasil inteiro vai saudar Exu primeiro. O Brasil inteiro vai despachar Exu no Padê ou Ipadê. O Brasil inteiro vai compreender que para eu acessar Ogum, Oxalá, Iemanjá, eu não consigo sem fazer Exu. A mãe Fátima diz assim: eu não sou louca, mas nem tanto. Mas eu tenho certeza que a mãe Fátima vai abrir um trabalho, ela sauda Exu. A mãe Rosana, que está aqui, vai lá no Tula, no Rio de Janeiro, pergunta se ela começa uma gira sem saudar Exu. Pergunta se o pai Rodrigo, se o pai Fernando, qualquer começa sem saudar Exu. Por quê? Porque aqueles que mantiveram o culto sabem que sem a voz de Deus nós estamos perdidos. Sem aquele que é o mensageiro estamos perdidos. Então o culto se manteve com alguns riscos de preconceito, de mentira. E existe um movimento que inicia-se no século XX de purificação do rito, dizendo aonde nasceu o Exu. Daí você vai encontrar Roger Batiste, Pierre Verger, Nina Rodrigues, Edson Carneiro, Mãe Menininha do Gantuá, Mãe Senhora, que foi para a Nigéria e teve uma passagem maravilhosa, Pai Joãozinho da Gomes. Nossa, vai ter tanta gente que foi até a África, compreendeu o Exu e conversou com os mais antigos. O Recôncavo Baiano é uma pintura, porque eles criaram uma ilha preservada de cultura, especialmente das Vodunsi, em que mostraram que Legbara nunca fez o que as pessoas quiseram de maldade. Então, o que nós podemos tirar de hoje, o que é importante de hoje? Olhar agora para o que a gente pensou que era Exu e Pombogira. Quem escreveu ou pensou. Pensar nos Itãs, ou seja, nas histórias mais antigas de Exu, aonde está nascido a cultura de Exu e de Imbapo, ou Impambo-Indila, ou Indila só, ou Pambo-Indila. Olhem para a África onde nasceu. Casem com a informação. Olhem para a informação que você acha que era e o que é de verdade. Qual é? São parecidos? Pai, mas isso que o senhor está falando é o Exu da Umbanda? Assim? Funciona assim? Calma. Já vamos chegar lá. Nesse processo todo que nós temos, eu quero dizer assim, como é importante nós percebermos que o preconceito surgiu como uma estratégia de dominação, de opressão dos povos negros, não é novidade, infelizmente, opressão dos povos negros e, pior, a demonização, ou seja, jogar do que aquilo que é de negro é ruim, é do mal. Parece, hoje em dia tem isso, infelizmente, não parece? Tem, infelizmente. Uma barbaridade, mas é o que acontece. 500 anos se passaram e a gente não aprendeu a olhar para o outro com um olhar de respeito e apreciação. É curioso a gente ter uma noção que vocês já viram alguma igreja, qualquer uma, perseguir as seitas demoníacas, porque tem vários, vocês sabem, existe satanismo constituído no Brasil, em todo mundo tem. Vocês já viram alguma perseguição aos satanistas? Já viram, não? Eu nunca vi. Nunca vi uma pregação. Agora, pregação contra a religião de negro é assim, ó. Não é de hoje. Não se combate o mal, se combate o poder.
o poder da liberdade, o poder de encontrar Deus e se iluminar, o poder de não precisar de uma religião que te esfola, que te machuca, que te oprime. O poder de ser livre, como os nossos ancestrais eram, é pesado. Não se dá para aguentar. Então, conhecer Exu é conhecer a liberdade. É gritar Laroê, Exu, Laroê, Pombogira, Kiuá, Imbapandila, Kiuá. É dar um grito para fora, estridente, explodir do nosso peito, para que a verdade possa aparecer, para que a voz de Deus possa ecoar no meu ouvido, para que meu coração entre em paz. Senão, eu não vou aprender. A relação sociológica, a relação racista que existe na perseguição da Igreja Católica às religiões afro-brasileiras, em especial a religião de Umbanda e os candomblés, é clara e nítida e é transferida no século XX para as religiões pentecostais e neopentecostais. O problema é só eles? Não, o problema é nosso, porque nós não estudamos, porque nós não compreendemos, porque nós não temos raízes profundas, porque a relação boca-orelha, a transmissão dos saberes, de tomar lição com os griots, com os cacurucaias, foi interrompida pela violência da escravidão, pelo assassinato dos babalorixás e alorixás. Nós temos o dever sagrado de resgatar a transmissão, de falar abertamente que o Itã de Exu é o que eu acabei de falar, de buscar a essência de Exu, trazer e aí experimentar na prática. Pergunta lá para alguém que incorpora Exu, pergunta lá, para ele sentir aquele poder, aquela maravilha da paz, da vontade de te ajudar. Esse casamento entre a razão, a fé e o sentimento, o amor, é que nos trazem a verdade. Então eu passo pelo filtro, não um filtro, isso é de Deus? Deus quer o bem das pessoas? Deus quer que você pare de sofrer? Quer. Deus quer que exista racismo? Não, não quer. Então eu tiro o que é racismo, porque racismo não vem de Deus. E aí eu vou limpando, vou purificando a minha intenção, a minha motivação, e puf, Exu se aparece uma esfera linda de fogo, porque é uma esfera de fogo. Como assim? Precisamos falar na próxima reunião. Porque eu preciso que a gente tenha esse entendimento. A partir desse entendimento, o resto é apenas colocar as coisas no lugar. Porque esse entendimento nos dá a liberdade de quebrarmos o preconceito, o racismo, a intolerância, a perseguição, as mentiras e fake news. Porque se alguém falar para você, Exu é o diabo, você fala, não é. Isso é mentira, nunca foi e nunca se aceitará isso. Primeiro, Exu faz o mal. Mentira, quem faz o mal é o ser humano, nenhuma entidade de Deus faz mal. Porque o mal é filho do homem e da mulher. Se alguém falar para você que... E assim vai indo, você vai dizer não. Por quê? Mas de onde você viu isso? Você conhece o Itã da criação? Você conhece o Itã que Deus estava criando o homem? Quem impediu que as pessoas atrapalhassem ele foi o Exu? Ou seja, olha que eu inventei isso? Não. Tá aí. Vai lá, Candomblés da Bahia do Roger Feraldi, Orixás, e uma série de outros livros do Pierre Verger, estudo do Reginaldo Prandi, apesar de não ter muita gratidão pelo trabalho no quesito Umbanda dele, ele teve algumas pesquisas interessantes e assim por diante. É um mestre, um doutor da PUC, da USP de São Paulo. Percebam que o conhecimento, apoderar do conhecimento, né? Quando a gente se apodera do conhecimento, a gente vai limpando, como um paninho no vidro, as impurezas das mentiras. Por que é que hoje se propaga tanta fake news? Né? E a internet é responsável por isso. Porque a fake news é uma sujeira no vidro. Ninguém quer que você enxergue depois do vidro. Se eu jogar poeira no vidro, você vai olhar e falar assim, aquilo ali é o quê? É o bem ou o mal? Não estou enxergando direito? É o mal, é o mal. Você viu o chifre lá, o chifre lá. Ah, tem chifre, é o mal, é do mal, é do mal. Pronto. Você acredita no que o outro vai te dizer. Você perdeu o poder de decidir por si próprio. Exu é aquele que revela a verdade. Chega assim, você quer saber a verdade? Tá aqui, ó. Pau, escancara para você. Aí você pode levar um choque, né? Porque a verdade é dura, né, gente? Vamos falar a verdade, né? É duro. Mas ele vai te revelar a verdade. Ele é aquele que vai limpar o vidro. Só para vocês terem uma ideia, uma pessoa uma vez discutindo comigo, e ele já tinha estudado, falou que tinha um Itã, ou seja, uma lenda, em que Oxalá
Oxalá, foi determinado para criar o homem. Enquanto ele ia criar o homem, ele parou num pé de uma palmeira e falou, esse vinhozinho de palmeira aqui, hein? Delícia. Sentou e tomou uns goró louco. Ficou tão perdido que dormiu. Exu foi lá e pegou o embornal de Oxalá, entregou para o Olorum. A pessoa está vendo? Ele distraiu até ao Criador. Esse é o Itã. Vocês entenderam o Itã? Ele distraiu Oxalá, Oxalá tomou um gorozão pesado, dormiu e Exu roubou, entre aspas, os apetrechos para criar o homem e deu para Olorum. A sequência do mito é, Olorum entregou para Obatalá. Obatalá, então, faz a criação do homem e da mulher. As pessoas leem esse Itã assim, Exu é traquinas, Exu é um twister, né? Twister é uma palavra inglesa que significa aquele que faz brincadeiras, ele é dúbio, tem hora que ele é o bonzinho, tem hora que ele é... Sabe, eu vou fazer uma brincadeira assim, sabe nada, inocente. Exu é o purificador. Aquele que ia fazer a criação mais importante de Deus teve uma missão, saber se haveria distração na criação, pois aquele que se distraísse na criação da ordem de Deus não era digno de fazê-la. Exu, então, cria armadilhas para que aquele que recebeu a vontade de Deus pudesse ou não cair. Se caísse, é porque ele não estava preparado para cumprir a vontade de Deus. Tanto é que ele pega os itens e leva a Olorum de novo. Fala, Olorum, bebeu tudo lá. Vamos entregar para Obatalá. Em Obatalá, Obatalá passa direto, não se distrai. Então cria o homem e cria a mulher. Exu foi o purificador. Porque aquele que não está pleno, convicto, direto na construção do axé, Exu tem que purificar. Por quê? Porque só quando nos libertarmos de toda raiva, de todo orgulho, de todo egoísmo, de toda inveja, de toda vingança, quando adquirimos generosidade, etc., é que nós poderemos estar em comunhão com o Olorum. Vamos bater na porta do Olorum e falar, meu pai, estou pronto. Exu já deixou? Sim, senhor. Então seja bem-vindo. Olha a diferença da interpretação de um Itã. Quando é que Exu roubou e foi traquinas? Não foi. Ele foi o purificador, aquele que fez a vontade de Deus ser soberana. E aí eu poderia continuar, a gente pode falar, depois você pode trazer Itã, a gente vai falar. É muito interessante ter um outro olhar sobre as histórias mais antigas. Para a gente, eu vou responder, ver se tem alguma pergunta, mas só para a gente não se perder. Hoje, o mais importante é descobrir a origem de Imbapo-Indila, que é uma origem da África milenar, é o mais antigo de todos. Isso a gente não tem ideia se é 10, 20, 30, 50, 100 mil anos, não se tem como saber. A origem milenar de Exu, da cultura iorubá, dos povos da região setentrional, onde hoje está a Nigéria, o Togo e outros países, que vem a ideia de Exu, que é a esfera, e agora a gente entende por que é a esfera, porque ele não tem começo e não tem fim, ele é a esfera do fogo, aquele que purifica, aquele que é perfeito, porque a ideia da esfera não é a perfeição, e aí a gente poderia continuar. Perceber que o preconceito, o racismo, a ligação da maldade, da sacanagem, do diabo, do Lúcifer, essas coisas todas, vem de uma cultura imposta sobre os negros, que era para persegui-los, maltratá-los e criar eles uma colonização mental e cultural. Nós temos que decolonizar isso, né? Tira a mão da colônia da nossa cabeça, porque nós não queremos. Entender isso, essas artimanhas, né, a sabedoria dos ancestrais, de Santo Antônio, para mim, eu fico maravilhado, não tem nem o que dizer, eu vou continuar falando, claro, Exu maravilhoso, meu pai. Compreender que a gente chega no século XXI com uma proposta firme, da grande esmagadora maioria dos babalorixás, das yalorixás, das mametos, dos tata de inquice, dos pais e mães de santo, dos dirigentes, que é desmistificar Exu. Vamos passar a Exu a verdade, o pano da verdade. E cada vez mais pesquisas estão apresentando sobre isso, e é maravilhoso a gente poder ter acesso a essas informações.
Para a live que vem, vamos falar sobre as funções de Exu. Quem é Exu na Umbanda? Quem é Pombagira? Como é que surgiu Pombagira? Por que Pombagira ficou ligada à mulher e Exu ficou ligado ao homem? Qual é a função? Guardião, mensageiro, agente kármico, agente da magia? Ixi, a gente vai ter assunto, barbaridade. Peço desculpas, mas essa é a base tão importante que a gente não pode se perder. Eu vou estar aqui, eu agradeço muito a todos e a todas, vamos continuar, vou responder pergunta, mas eu peço a Exu e Pombogira que nos perdoe por toda perseguição, nos perdoe por toda ignorância, nos perdoem por muitas vezes nós não entendermos o seu papel, nos perdoem porque o mensageiro de Deus, que traz a vontade e a verdade de Deus, possa nos iluminar e nos dar o caminho, que possamos encontrar o caminho e que em cada encruzilhada, Indila, Kiwa Indila, Kiwa Imbapo Indila, nos mostre qual é a direção da casa de Deus, porque nós queremos todos nos libertar do sofrimento e sentir o amor deles. Axé, Laroe Exu, Exu é Mojubá, Laroe Pombogira, Kiwa Imbapo, Kiá, Kiwa, Kiwa. O Wellington dizendo assim, pai, eu fico na dúvida quanto ao trabalho de Exu e da Pombogira no astral. Ele é exatamente o mesmo ou eles têm funções diferentes? Doutor Wellington Guimarães, esta pergunta que o senhor nos coloca será respondida na segunda-feira, dia 9, porque é o momento em que nós vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre esse tanque que o Ogan Rafael traz, que é Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só arremessou hoje. Então assim, ó, Exu matou um pássaro ontem, uma pedra que arremessou hoje. Então a pedra que Exu deu, né, varou o tempo. Tem uma outra que fala assim, que é a mesma interpretação, né? Exu lançou a pedra hoje e atingiu o pássaro ontem, que é da mesma forma, né, da mesma maneira. O que isso quer dizer? Tem um outro Itan que vai ajudar esse, Ogan, que é o seguinte, Exu é o primogênito que nasceu por último. Entendeu? Exu é o filho de Deus primogênito que nasceu por último. Ou, Exu é aquele que veio primeiro, mas é o mais novo. Por que isso? Vocês lembram do Itan que eu contei, que os orixás e os homens estavam vivendo, e de repente não tinha mais ninguém, e Deus falou assim, eu vou criar Exu então. Então Exu seria o último da criação, o irmão mais novo. Tanto que ele é o irmão mais novo de Ogum, o irmão mais novo de Oxóssi, e assim por diante. Entretanto, Exu Yangui é o primeiro a ser criado. Antes de existir alguém, existia Exu. Então Exu é o mais novo e ao mesmo tempo é o mais velho. Por quê? Ele é a esfera. Não tem passado, não tem presente, não tem futuro. O que é em cima e o que é embaixo numa bola? O que é o começo, o que é o fim e o que é o meio de uma esfera? Exu é esse paradoxo, que não tem começo, que não tem fim, que não tem início e nunca terá um fim. É aquele que é o mistério em pessoa, é a própria força da voz de Deus. Eu escutei a voz de Deus. Quem te disse? Deus. Mas Deus não fala. Como é que você escutou? Exu? Mas Exu não nasceu ainda, vai nascer amanhã. Mas Exu vai nascer amanhã, mas já fala desde o início dos tempos. Esse Tan revela que a gente vai chegar no momento do mistério da criação e vai travar. Porque Exu fala assim, ainda não está pronto para aprender. Então Exu é o senhor dos segredos. É aquele que é o Yangui, o Odara e o que veio por último. É o senhor dos caminhos, é o primeiro e é o mais novo. É aquele que atira a pedra hoje para matar o pássaro ontem. Para atingir o passado, ele pode estar no futuro. Ele pode fazer do passado chegar ao futuro passando pelo presente. E aí a gente vai poder continuar, que é chamado de dízima periódica. Sabe a dízima periódica? Divide 10 por 3, fica 3,3333333. A dízima periódica, na matemática, seria Exu. Seria um número que não para, não para, não para, não para, não para. Esse Tan significa isso. Que tem um outro significado, para encerrar, que é assim, Exu é aquele que pode atravessar o tempo para fazer a vontade de Deus. Exu atirou a pedra hoje para matar o pássaro ontem. Por quê? Porque Deus o mandou. Quem é aquele que pode atravessar o tempo? Exu. Por quê? Porque Deus assim determina. E quando Deus manda, Exu cumpre. E é por isso que ele pode atravessar o tempo e o espaço. Ele é o primeiro e ainda assim é o mais novo.
Nasceu ontem, mas já é tão velho que a gente nem sabe quando ele nasceu. Laroê Exu, Exu é Mojubá, Saravá, essa é a final mais louco que a gente podia dar numa live, para as pessoas ficarem com a cabeça em dízima periódica, mas eu sou feliz demais. Aí a Gil falou, deu nó nas ideias, mas esse é o motivo, esse é o Exu, né? A gente ainda está muito para descobrir. Mas a questão principal que a gente pode tirar é aquele que pode atravessar até o tempo para cumprir a vontade de Deus. Que essa é a grande questão do Itã, que não existe nem tempo para ele. Tá bom? Um saravá muito fraterno, que Deus os abençoe, que Exu e Pombogira estejam nas encruzilhadas da nossa vida, para que a gente possa decidir sempre pelo caminho de Deus, que eles abram os portais, para que a gente nunca deixe de chegar à casa de Oxalá, que ele seja o primeiro, para que a gente saiba onde escolher, saiba onde andar, e se somos merecedores e dignos desse axé. Agradeço muito, peço a bênção, Laroê Exu, Kiwá Pombogira. Existe diferença entre Exu e Pombogira? O Wellington nos perguntou, vamos falar segunda-feira. Tem diferença? Tem. Da onde surgiu? Vamos falar segunda-feira. Qual é a função? É verdade que eles têm o poder, magia terra a terra? Sim. E a história do tridente, Pai Caetano? Vamos falar na segunda-feira. Eu peço a bênção a todas as mães de santo, Mucuyu, Motumbá, Colofé, peço a bênção a todos os pais de santo, que a gente possa estar juntos daqui a alguns dias. E se Exu assim o quiser, que ele possa nos abençoar sempre. Axé.